Olá, gente, mais um mês começando e esse mês eu queria começar a discutir uma questão muito importante, aproveitando a campanha do Setembro Dourado. Então, o Setembro Dourado é uma campanha de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil e eu queria fazer essa conversa de hoje sobre alguns sinais que são bem característicos de um quadro de acometimento de um câncer infanto-juvenil. Então, o quadro do câncer infanto-juvenil é uma problemática de saúde pública. A gente vai ver que ele acomete crianças e adolescentes numa faixa de 1 a 19 anos, isso é definido pela Organização Mundial de Saúde. É a segunda maior causa de morte nessa faixa etária, então só perde para fatores externos que podem ser associados a diversas condições. E a gente vai ver que o INCA faz levantamentos sobre a incidência desse quadro de câncer no Brasil. E um dos últimos levantamentos do INCA apontou mais de 12.500 novos casos de câncer no ano de 2018. Então existe uma incidência alta e eu queria fazer essa postagem sobre alguns sintomas que podem se manifestar e que devem ser investigados caso uma criança ou um adolescente manifeste algumas dessas observações, precisam ser investigados e analisados, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, são altíssimas as chances de cura dessa criança e desse adolescente vivendo com saúde. Então, para isso, é necessário ficar atento a todos esses sinais. Então, o primeiro sinal que eu gostaria de falar é sobre o cansaço e a fadiga. Então, crianças e adolescentes que se cansam muito facilmente, são fadigados muito facilmente no mínimo esforço, é necessário verificar um conjunto de situações que eles podem estar manifestando e tentar levá-los a um pediatra, levá-los a um acompanhamento mais preciso para conferir se existem outros fatores associados. Uma outra condição muito significativa que precisa ser observada é a perda de peso excessiva. Então, o adolescente, a criança teve uma perda muito significativa de peso, sem uma causa evidente, sem uma dieta, sem uma restrição alimentar, sem uma atividade física, e isso precisa ser observado. Uma outra condição importante é o aumento do volume abdominal. Então, às vezes, aquela criança fez um aumento abdominal, uma dilatação, um aumento do volume abdominal, e isso pode ser uma sintomatologia de uma atividade cancerígena e precisa ser investigada. Um outro sinal que precisa ser muito analisado é o que a gente chama de olho de gato. Então, olho de gato são aquelas manchas brancas que aparecem nas pupilas, muito semelhante àquelas manchas do flash, quando bate uma foto com flash. Então, na presença desse sinal, sempre investigar para que não haja surpresas e para que consiga verificar um tratamento precoce, um diagnóstico precoce e um tratamento imediato. Manchas diversas pelo corpo também sem justificativas. Então, manchas vermelhas, manchas roxas pelo corpo, sem a criança ou o adolescente ter se machucado, manchas que surgiram sem uma causa efetiva, precisam ser investigadas, assim como as dores de cabeça constantes, né? Dores de cabeça que nunca passam e que ainda podem ser acompanhadas de vômitos. Então, juntando os sintomas, são necessárias investigações adicionais para verificar se a manifestação desses sintomas não podem estar associados a um outro quadro de doença. Ainda a presença de caroços diversos pelo corpo, né? O que a gente chama de íngua. Então, as ínguas, que podem ser os gânglios inflamados, crescendo, podem crescer e às vezes elas nem incham tanto. Mas a presença dessas ínguas, elas podem ser marcadores, sim, de que haja uma atividade tumoral. Então, sempre ficar atenta à presença de caroços diversos na criança, que podem se desenvolver no pescocinho, na axila, no abdômen, pode se desenvolver na virilha. Então, tem que ficar atento a isso. Ainda, os quadros de febre, então febres constantes, sem uma causa aparente. A criança ela não está com nenhuma manifestação de doença evidente,
mas continua com um quadro de febre constante. Sangramentos pelo nariz também sem causas evidentes, sem traumas, sem processos de obstrução, mas sangramentos contínuos precisam ser investigados, tal como as anemias, né? Uma criança muito pálida, muito anêmica, que pode sentir ou não dor nos ossos, né? Dores nas articulações, nas juntas. Então a criança ela sente muitas dores durante as movimentações, dentre as articulações, também precisam ser investigados sempre, né? Lembrando que algumas crianças manifestam sintomas isolados que não necessariamente são referentes a um quadro de uma atividade cancerígena, mas com crianças e adolescentes todo cuidado é pouco, e especialmente na iminência, né, na possibilidade de surgir um quadro de câncer, quanto mais cedo a gente diagnosticar isso, melhor é o tratamento e melhor a possibilidade de cura, tá? Eu te vejo por dentro.